olharmos retratos antigos de família, é quase inevitável a sensação de um tempo remoto. De um passado que hoje parece distante da nossa realidade. Qual a ideia que temos de família? Em primeiro lugar, a família. A família é tudo na vida da gente. Graças a Deus, o meu pai nos ensinou todas as coisas boas. Família é dar tudo o que você tem, sem esperar nada em troca. Noção de amor, de união. A família é um lugar que você sabe que está ali. É o lugar no coração de alguém. Tem amor, tem a intenção de ser uma família, que eu acho que isso é uma coisa importante. É uma convivência do afeto. O que move a história dessa poderosa instituição social? Quando e por que ela se transformou? Good evening, children. Good evening, Fräulein Maria. A família sempre foi tema das artes, dos romances e filmes. A metáfora da ficção traduz os ideais de cada época. A família tradicional, centrada em valores conservadores e na ideia de um marido provedor que sustenta a família enquanto a mulher cuida da casa e dos filhos, aos poucos se torna algo datado. A independência da mulher, obtida de maneira simbólica e definitiva com a pílula anticoncepcional, teria colocado em xeque a posição do homem. Como estão os novos pais e as novas mães de hoje? A ideia da reinvenção da família é que nós queríamos fazer um contraponto a esse discurso apocalíptico, propondo algo mais integrado, né? Onde a gente não nega o fato de que, se a gente for pensar que o patriarca exercia a função paterna, temos aí um declínio. Mas a gente pode ver isso com mais nuance. Talvez não exatamente haja um declínio em relação ao patriarca, porque o patriarca nunca foi o que o pai da família nuclear se tornou. De fato, as mães são mais ausentes com o tempo, mas apesar que ficam dizendo que elas não são suficientemente boas, elas têm um nível de subjetividade, de envolvimento na educação das crianças a partir do século XIX, que foi o momento que elas se tornaram curadoras do ambiente doméstico e da transmissão de valores, que provavelmente elas estão muito mais próximas do que aquela mãe ocupadíssima de 12, 13, 15 filhos que paria e lavava roupa constantemente, sem tempo para conhecer nenhum deles. Eu queria que a gente entendesse, para começar, que essa mãe que chega ao século XX, tão criticada por ser ausente, tão culposa, uma mãe que nunca se sente suficientemente boa, nunca se sente capaz de realmente produzir para sua família todos os fenômenos, os cuidados, a atenção, a sensibilidade que ela julga que precisa, essa mãe que chega tão culposa do que deveria ser, ela não é faltosa em relação àquela mãe da família extensa, a mãe da família pré-nuclear. Ela se sente faltosa em relação ao ideal de maternidade que se constituiu a partir do século XIX. É um período onde a domesticidade burguesa, que é a família nuclear, o pai, a mãe, dentro mesmo da dialética já protestante, em que a transmissão de valores não se dá da igreja para o fiel, se dá pela via do pai e da mãe que ensinam seus filhos, que incutem, essa mulher foi colocada na condição de pastora, de curadora desses filhos, né? Essa mulher é a que se sente faltosa em relação ao ideal da família nuclear, não em relação à mãe, que foi sua tataravó, essa que tinha 15 filhos. Então, essa domesticidade burguesa constitui um ideal de mãe, assim como constitui um ideal de pai. E é em relação a ela que essa mulher se sente faltosa.
O filme Mary Poppins retrata a transformação dessa nova mulher, afetada com as conquistas femininas, abalando os tradicionais papéis do pai e da mãe. You brought your references, I presume. May I see them? Oh, I make it a point never to give references. A very old-fashioned idea to my mind. Early soldiers in petticoats, dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Mrs. Banks! Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, sister suffragette. Com essa cantoria, a mulher se recoloca com um novo papel na família. E o trono do homem em casa é ameaçado. I'm the lord of my castle, the sovereign, the liege. I treat my subjects, servants, children, wife, with a firm but gentle hand, noblesse oblige. It's 6:03 and the heirs to my dominion are scrubbed and tubbed and adequately fed. And so I'll pat them on the head and send them off to bed. Ah, lordly is the life I lead. Winifred, where are the children? They're not here, dear. What? Well, of course they're here. Where else would they be? I don't know, George. You don't know? Na verdade, a irmã sufragista, ela tem uma frase que ela diz: minhas netas vão me adorar. Justamente, a intervenção política, quando a gente não faz pensando nos filhos, nos imediatos, a gente faz pensando em ficar na história. A dificuldade é a transposição daqueles ideais que se tem para o cotidiano, para o convívio, a tradução disso na domesticidade. Quem vai fazer a tradução disso para a domesticidade é justamente Mary Poppins. Se vocês olharem esse filme algum dia de novo, vocês vão ver que Mary Poppins e a mãe raramente aparecem juntas. E nunca, jamais falam uma com a outra. Nunca. Porque elas são a mesma personagem, são duas faces. Mas por que elas estão separadas? Porque a mulher hoje realmente está cindida. A mulher que vence na rua, que aposta na posteridade, não é a mesma que precisa em casa traduzir os seus ideais dentro dos vínculos amorosos. Na verdade, é Mary Poppins que vai levar esse ideal da mulher liberta para dentro do lar. No próximo bloco... Na vida contemporânea, é o amor que legitima as coisas quando a tradição nos falta. Por isso que a gente vive buscando e renovando nossa fé no amor e na paixão. Café Filosófico volta já. A revolução sexual, ocorrida na segunda metade do século XX, se dá na esteira de uma série de mudanças sociais, como a Revolução Industrial, a explosão demográfica das cidades e a penetração cada vez maior da mulher no mercado de trabalho. Nos anos de 1960, com a liberação sexual, o advento da pílula mudam os parâmetros da família, colocando novas opções para a mulher. Entre elas, a de ser dona de seu corpo. Foram décadas de mudanças tão abruptas quanto surpreendentes que alteraram o balanço de poder entre os sexos. Nos obrigando a repensar nosso papel nesse mundo, que, embora já tão diferente dos tempos passados, continua sofrendo profundas mudanças. A marca da maternidade hoje é um filho quando eu quiser, se eu quiser. Uma herança dos anos 60, quando a pílula se difunde e uma mulher passa a poder escolher.
Então, é uma mulher que se permite o gozo sexual na frequência em que quiser e se permite não ter filhos que ela não deseje, né? Essa mãe que deixa o espaço da mãe vazia, que nos deixa com a casa vazia, que somos nós mesmas, mas é também a nossa mãe, vai nos abrir espaço para pensar duas coisas. Primeiro, o mal-estar na maternidade e, segundo, a identidade possível dessa mãe, que é uma mãe órfã. É uma mãe que não tem a referência da sua mãe e, ao mesmo tempo, essa mulher, agora dona do seu corpo, vive de forma muito invasiva a gestação, o parto, o puerpério. Essa mulher é uma guerreira, chama-se Ripley, e esse monstro, que simboliza a mulher antiga, é a face monstruosa da mulher antiga que querem fazer com que a mulher ocupe, se chama Alien. E ela combate o Alien ao longo de 4 filmes, né? E sempre vence dele, mas ela tem um grande inimigo, na verdade, que é uma corporação para a qual ela trabalha. Essa corporação quer salvar o Alien, quer trazer para a Terra, para usá-lo como arma de guerra. Ela é combatida pela própria corporação para a qual ela trabalha, que só visava usar os tripulantes do navio como hospedeiros para trazer o bicho para a Terra. E todas as vezes ela tenta se desfazer disso. Então ela, guerreira, a mulher guerreira, se contrapondo contra a poedeira, a mulher tradicional, que só gerava filhos, e a sociedade masculina, os homens, apoiando não a mulher, a guerreira, que sempre fica sozinha, que sempre tem que combater sozinha, mas sim se apoiando a poedeira. A mulher se perde. Onde estão as mulheres? As mulheres de hoje não são mulheres. Viu-se qual o sentido desses slogans misteriosos? Há na atitude dos homens de hoje uma duplicidade que cria na mulher um dilaceramento doloroso. Eles aceitam, em grande medida, que a mulher seja um semelhante, um igual. E, no entanto, continuam a exigir que ela permaneça o inessencial. Para ela, esses dois destinos não são conciliáveis. Ela hesita entre um e outro, sem se adaptar exatamente a nenhum, e daí sua falta de equilíbrio. No homem, não há nenhum hiato entre a vida pública e a vida privada, ao passo que os êxitos autônomos da mulher estão em contradição com sua feminilidade, porquanto se exige da verdadeira mulher que se torne objeto, que seja o outro. Para Simone, as mulheres só poderiam se sentir honradas dentro do funcionamento de uma sociedade ocidental se elas pudessem ser guerreiras. É exatamente isso que Ripley é, a tenente Ripley. Ela é uma guerreira. Uma coisa interessante é pensar a Ripley como uma mulher que, por ser uma guerreira, ela é constantemente privada dos seus filhos. Ela fica 57 anos, entre o filme 1 e 2, ela fica 57 anos vagando pelo espaço até ser resgatada. Quando ela combate, ela vence pela primeira vez o Alien, e quando ela volta para a Terra, a filha dela, que ela tinha, já morreu. Então ela perde sua filha. No filme número 2, ela encontra uma menina, única sobrevivente de um lugar lá, e ela adota essa menina, ela cuida dessa menina. My mommy always said there were no monsters, no real ones, but there are. Yes, there are, aren't there? Why do they tell little kids that? Most of the time it's true. Did one of those things grow inside her? I don't know, Newt. That's the truth. Isn't that how babies come? I mean, people babies, they go inside you. No, that's very different. Did you ever have a baby? Yes, I did. Where is she? She's gone. You mean dead? Claro que essa menina morre ao final do episódio. Ela nunca pode ficar com nenhum filho. É como se dissesse, se não for para ser poedeira, não serás mãe. Se não for do nosso jeito, não podes ter ninguém. Não pode ser mulher. Porque essa é a vida de uma mãe contemporânea e de uma filha contemporânea. Ela fica sozinha. A mãe contemporânea é órfã e é filha de uma órfã. Vejam bem, a menininha da Ripley, ela já dizia, há monstros, eu tenho o direito de ter medo. Então é um mundo mais inseguro, onde o patriarca, o monarca, Deus, não protegem mais ninguém. Então como é que a mulher faz para se fortalecer? Ela é resiliente,
Ela cuida dos pequenos gestos maternos que ela consegue coletar para se maternar a si mesma. O papel da maternidade é tema do filme The Sound of Music, no Brasil, A Noviça Rebelde, que conta a história verídica da noviça Maria, enviada para ser governanta de 7 crianças educadas com rigor militar pelo viúvo capitão George von Trapp. Now, Fräulein... Maria. Fräulein Maria, I don't know how much the Mother Abbess has told you. Not much. You are the 12th in a long line of governesses who have come to look after my children since their mother died. I trust that you will be an improvement on the last one. She stayed only 2 hours. O importante da noviça rebelde é que, na verdade, ela encontra 2 tipos de mãe. Uma mãe são essas freiras que a criam, que elas não dão conta dela, né? Porque são mães que não têm experiência sexual nenhuma, não têm nenhum desejo, né? Então elas estão fora do mundo e elas não conseguem saber o que fazer com o vício da Maria, né? Então elas são mães que não conseguem traduzir os seus desejos no sentido de que ela faça alguma coisa com isso. Se elas mandam a menina para fora para ver se ela se aquieta para trabalhar, né? Nesse lugar ela encontra então o capitão von Trapp e esse capitão está para casar com uma baronesa, uma mulher mundana, muito bonita, e essa mulher, enfim, não tem nenhum elã com as crianças, ela simboliza o lado da mulher, que também é um lado de todas nós, o lado da mulher sexuada, o lado da mulher narcisista, que se cuida, que quer estar bonita, que quer sair com seu homem, que também, nossa mãe e nós mesmas enquanto mães, somos ela também. Mas há uma briga aqui entre essas 2 mulheres, essa menina, que precisa aprender a feminilidade de algum jeito, e que acaba tendo um confronto com a mulher, com a mãe enquanto mulher, na figura de um confronto entre ela e essa baronesa. Do you mean to tell me that my children have been roaming about Salzburg dressed up in nothing but some old vapes? Mm-hmm. And having a marvelous time. They have uniforms. Straitjackets, if you'll forgive me. I will not forgive you for that. Children cannot do all the things they're supposed to do if they have to worry about spoiling their precious clothes. Well, they wouldn't dare. They love you too much. They fear you too much. I don't wish you to discuss my children in this manner. Well, you've got to hear from someone. You're never home long enough to know them. I don't want to hear any more from you about my children. I know you don't, but you've got to. Oh, please, Captain, love them all. I don't care to hear anything further from you about my children. I am not finished yet, Captain. Oh, yes, you are, Captain. Fräulein. A gente sabe que dentro dessa família nuclear, onde a mulher é a curadora, então, da transmissão de valores, ela dá um lugar a esse pai para que ele possa, então, ser respeitado, ser legitimado num lugar de autoridade. Diz um psicanalista, Philippe Julian, que só a verdadeira autoridade paterna quando esta for recebida de uma mulher. Pesado isso, né? Mas para isso a mulher precisa chamar o homem, ela que se sente desamparada desse sistema que não mais a apoia, ela precisa chamar o homem para dentro de casa. Não adianta ele ficar lá fora achando que ele vence porque ele é famoso, porque ele é prestigioso, porque ele faz tudo certinho lá fora. Ela precisa chamá-lo para que ele se ocupe dos filhos dela, para que ele a apoie, porque ela se sente também muito sozinha, porque ela é órfã. Então ela o chama porque ela quer que ele ame os filhos dela, porque ela precisa se sentir amada, porque ela não se sente legítima em posição nenhuma. Na vida contemporânea, é o amor que legitima as coisas quando a tradição nos falta. Por isso que a gente vive buscando e renovando nossa fé no amor e na paixão. Sobre as mudanças do papel dos pais na família? Que a gente costuma sonhar com mais com a família dos nossos pais, dos nossos avós, que propriamente a família que a gente está vivendo. Café Filosófico continua no próximo bloco.
Na família tradicional, papéis eram definidos, instituições eram fortes, regras eram estruturadas. Pais sabiam o que transmitir aos seus filhos. Neste mundo contemporâneo, a família vive uma metamorfose e deixa nebuloso o lugar e a função da maternidade e paternidade. Como fica a transmissão de valores, de condutas? Qual é a fala de um pai hoje? Essas mudanças a gente chacoalharam as famílias e o que acontece? Nós temos um pai que declina do seu poder. A gente tem que ver mais ou menos como é que vai ficar. O homem tinha uma tarefa mais fácil, né? Ele tinha eu falo em contraste com o pai de hoje, né? O homem sabia, quer dizer, se ele fosse um pai, ele sabia o que ele tinha para dizer para os seus filhos. Nós vivimos uma época de grandes certezas e a partir, digamos, das duas guerras, um período de uma enorme mudança na família. As guerras levaram os homens a vários lugares, os homens voltaram vendo um mundo muito maior, as mulheres saíram do fogão para ir para as fábricas para suprir a falta de homens, e quando as guerras acabou, essas mulheres não queriam voltar para o fogão porque na fábrica era bem mais interessante. Ou seja, nós temos o entre guerras mexeu extraordinariamente com o mundo e criou a possibilidade dessas questões. Here are Robert Young and Jane Wyatt, with Ellen O'Donoghue, Billy Gray and Lawrence. Embora essa série seja feita na década de 50, é muito engraçado porque essas representações da família, elas são sempre saudosistas. Quando ela é feita, esse pai já estava no ocaso, entende? Mas assim, porque a gente costuma sonhar mais com a família dos nossos pais, dos nossos avós, que propriamente a família que a gente está vivendo. A gente se alimenta de sonhos antigos para poder suportar as dificuldades da família. Esse é o pai tradicional, certo? O Sr. Anderson, ele, embora, repito, né, ele fosse feito numa época que esse pai já não existia, né, a década de 50 estava sendo gestada a revolução de costumes que vai dar em 60, 70, no movimento hippie. Então, isso se esboroava, mas o que a gente assistia era Papai Sabe Tudo. Ou seja, era um pai que não se alterava. Era um senhor que chegava em casa, pegava seu cachimbo, no tempo que dava para fumar, né? E estava feliz. E aí o que acontecia? Ele chegava em casa e ele tinha que resolver pequenos problemas domésticos. A mulher era uma dona de casa e os filhos aprontavam. Então o filho e ele gerenciava, ele jamais perdia o tom, jamais perdia a elegância, e ele tinha o que dizer para cada situação. É isso que é importante, é desse lugar. Os Waltons é protótipo da família qual todos nós gostaríamos de viver, né? Ela é uma família extensiva, ao contrário de Papai Sabe Tudo, que é uma família nuclear. Os Waltons têm a vantagem de ser uma família extensa, né? Convivem ainda com os avós, com primos, seja uma família maior. E os lugares são muito bem colocados, embora você tenha ali um rapaz, que é o narrador, que se coloca muitas questões sobre a vida. Quando ele precisa saber alguma coisa, ele vai recorrer aos pais, os pais têm o que dizer para ele, né? Ou seja, uma família com um pai que tem o que transmitir, o que dizer e de sólidos valores, né? Esse pai não dura muito, esse pai ele já era anacrônico quando ele passa, né? Então a ficção começa a produzir outras famílias que nos aproximam mais de nós mesmos. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Você procurou no armário, Fred? Oh, puxa! Procurou no armário, Fred? Certamente que procurei no armário. Por quem você me toma? Por um sujeito inútil? Como elas conseguem isso? E todas as vezes? Voltarei a casa assim que terminar a reunião, Vilma. Dino, não! Pare, Dino! Não sou eu, seu dono, Dino! Esse é um pai de transição. Veja só, ele já
ele ainda não é um pai ridículo, é um pai risível, mas não é ridículo, né? Esse trecho é bem interessante para ver um reinado que já não existe mais, né? Ele já é trapalhão, ele não sabe onde as coisas se situam, é extremamente dependente da mulher. A cena serve muito bem para quem tem cachorro, né? Mas já dá a ideia de que nem o cachorro respeita ele muito bem, né? O lugar dele em casa já é um lugar diluído. Os Flintstones já é um pai diferente porque ele já é socialmente ele já é subalterno, ele tem um chefe que torra a paciência dele. Então socialmente ele já é bastante desvalorizado. Eu falo que é um tipo de pai de transição entre o papai sabe tudo, né? E aqui ele já não sabe muita coisa, mas ele ainda não é um perfeito idiota do que é onde a ficção contemporânea o coloca atualmente, né? Pai, você é o melhor pai do mundo, sabia? Obrigado, filho. Você tem mãos pequenas. Pode enfiá-las debaixo do cortador e puxar o skate? Deixa pra lá. Que tipo de situação que se coloca, né? Primeira questão, aquilo que eu estava dizendo antes, que as famílias, de alguma forma, as famílias que a gente assiste, que a gente curte na TV, e que elas são nostálgicas, e vale também para os Flintstones e vale também mesmo para Simpsons. Embora com todo o escracho que os Simpsons têm, ele mantém uma questão ou seja, não é um reflexo da família atual por uma seguinte questão. A família atual se fragmenta. A família atual, a marca dela é casamento e recasamento, filho de um, filho de outro. Essa é a nossa realidade. A família nuclear que atravessa o tempo junto é uma família que já foi. E tanto o Family Guy como os Simpsons, apesar de tudo isso, é uma família que se mantém unida. Apesar de eles aprontarem um para os outros, apesar de ele ser extraordinariamente trapalhão, de ser completamente ridículo, ele segue sendo amado, segue sendo referência, e o que nos interessa, eu tenho a impressão que o que nos captura naquela família, né, é a força do amor do laço deles. Apesar de tudo, eles seguem juntos. Eu acho que isso não é... Isso cativa qualquer um, né? Que tem família, sabe o que significa isso. Kids, I want to give you some words to remember me by in case something happens. Let's see. I'm no good at this. Bart, the saddest thing about this is I won't get to see you grow up because I know you're gonna turn out great, with or without your old man. Thanks, Dad. And Lisa? I guess this is the time to tell you. You're adopted and I don't like you. Bart! But don't worry because you've got a big brother who loves you and will always look out for you. Oh, Dad. Aqui nós temos um pai que não sabe ou não tem o que dizer para os seus filhos. Ele não tem valores a transmitir. É um vazio completo. Ele não se situa frente a questão nenhuma. Tem um episódio bem interessante, quando em algum momento se monta uma situação que o Bart, que o Homer chega para falar para o seu filho Bart, para dizer alguma coisa sobre a vida, né? Se está no momento e ele vai dizer, meu filho, tem 3 coisas que tu tem que levar para a vida e que me fizeram ser o que eu sou. Primeiro sinal de sabedoria: boa ideia, chefinho. Isso tem que ser bem memorizado. Segundo, quando eu cheguei já estava assim. E terceira, não diga que fui eu. Né? Ou seja, o que ele ensina para o filho? Ele ensina a se esquivar, né? Leve a vida de tal maneira de que tu não se compromete a nada. Ou seja, é um vazio de transmissão possível. Né? No próximo bloco... De toda a tradição da nossa cultura, né? Os velhos são os sábios. Isso no século XX
se arrebenta. Café Filosófico volta já. Na sociedade tradicional, patriarcal e verticalizada, a figura do pai, do mais velho, se colocava como autoridade inquestionável. Mas o mundo contemporâneo não reconhece e, portanto, não valida mais esta hierarquia. Hoje, as novas gerações, com acesso a todo tipo de informação, questionam o lugar do saber. E a ficção nos ajuda a refletir sobre o papel que os pais vêm desempenhando no mundo atual. Família tradicional, não só família tradicional, isso é de toda a tradição da nossa cultura, né? Os velhos são os sábios. Está depositado na maior experiência de vida a sabedoria. E a partir disso você tem que olhar para os velhos e eles vão te dizer alguma coisa sobre a vida. Bom, isso no século XX se arrebenta por várias razões, não só por causa do conflito de gerações e pela extraordinária mudança do mundo, né? O mundo, a cada geração, se transforma de tal maneira que tu não vive e tem as experiências dos teus filhos, então fica realmente difícil de transmitir. Então essa questão de os pais não conseguirem dizer nada para os seus filhos tem um fundo de verdade, que são experiências diferenciadas, né? Isso para os homens é duro, para as mulheres é muito elevada, enésima potência, ou seja, cada geração né? Pensem na história da avó de vocês, da bisavó, a mãe, cada geração dessas mulheres teve uma experiência completamente distinta pela aceleração da diferença do papel das mulheres. O que elas têm para dizer sobre a vida, uma para a outra? É muito difícil, porque a experiência é outra, o mundo é outro, o mundo muda. E acaba dando nisso, né? Que é levado ao paroxismo pela sua geração atual. O lugar do saber mudou, né? E isso afeta muito a família, porque fica nessa questão de quem sabe e quem não sabe. Os adolescentes se colocam numa postura quase igual ao dos pais, né? Até porque os pais se esvaziam do lugar. Também não vão. A questão não é culpar os adolescentes, a questão é que os pais não conseguem, muitas vezes, se colocar, né, num lugar de transmissão de valor. Né? Não tem o que dizer para os filhos. Ficam, né, mais ou menos paralisados como o Homer. Né? Bom, chega a hora de dizer algo e tranca, não tem o que dizer. Quem é que diz? Diz a nova geração. A Lisa, a filha, é a única, em toda Springfield, é a única fonte de sabedoria, está na geração da frente. É uma menina que sabe, ela é intelectual e ela tem posições extremamente interessantes. Em Family Guy, quem é o mais inteligente é o bebê. Né? Então, é uma inversão desse lugar de sabedoria que aparece nisso aí. Está na nova geração a sabedoria. O que deixa eles extraordinariamente perdidos, porque não está ali de forma alguma. Né? O que tem são pais que não conseguem se posicionar por esse congestionamento, pela velocidade do tempo, congestionamento de valores e... eles claudicam na fala de dizer, bom, ao que se veio na vida, o que a gente pode fazer com isso. Né? Quantas vezes a gente encontra pais que a única coisa que eles conseguem dizer para os filhos é bom, meus filhos, o que eu quero mesmo para ti é que você seja feliz. Não é uma mensagem absolutamente clássica? Eu quero que tu seja... O que tu quer? Eu quero que tu seja feliz na tua vida. O que um pai desses diz? Nada. Né? Porque quem que gostaria que o filho fosse infeliz? Ninguém. Então, ela é intransitiva, não quer dizer absolutamente nada. Se alguém diz que quer que você seja feliz, pode saber, ele não está te dizendo, ele não tem nada para dizer. Não é verdade? O que era a geração anterior? A geração anterior vinha e dizia assim, meu filho, eu quero que você seja advogado como eu e leve os negócios da família. Ponto. É numa posição... tu que vai cuidar da loja. Não era essa a posição. É propositiva, clara e direta.
Claro que era muito pesado para um filho receber um mandato dele. Ele ia ou não ia. Isso funcionava como uma bússola, que nos dois sentidos. Ou ele ia nessa direção e assumia isso, porque é o desejo dos pais, ou ele tinha que se contrapor a isso. Ele tinha que se desfazer disso e tomar um outro rumo. Mas era essa coisa era uma pedra mais sólida para pisar, mesmo que fosse para ir na outra direção, era menos pesado do que essa questão do eu quero que você seja feliz. Porque essa não é um terreno movediço, não diz nada. Tu não tem onde se apoiar, não tem valor nenhum, não tem inclinação do desejo paterno, e o adolescente mais afunda do que é ajudado com essa pretensa, tanto faz, meu filho, você pode ser qualquer coisa, entende? Ou seja, esse é o discurso Homer Simpson das famílias atuais. Nós não temos absolutamente o que dizer, a gente não acredita nos nossos valores, ou não consegue elaborar bem eles, então a gente não sabe o que dizer para vocês. Resumindo de outra forma, é isso que se diz, né? Então, a gente, eu acho que não é à toa que Simpson faz tanto sucesso, apesar de eu dizer que ele já não é, que eu acho que ele já é envelhecido, que é uma família que tem essa nostalgia por não se desfazer. Ela diz muito de algo contemporâneo, nesse sentido do vazio da transmissão do que um pai tem para ensinar. Só para lembrar, né, tem uma coisa que é maravilhosa em Homer, que é o seguinte: qual que é a profissão dele? Ele é chefe de segurança de uma usina atômica. Ou seja, e ele é um imbecil, um desqualificado. Ele não conseguiria... bem contemporâneo, né? Ou seja, mas é isso. Qual que é a questão? Ele não está preparado para a explosiva missão que é ser pai. Essa que é a questão. O emprego dele é simplesmente uma metáfora do lugar do homem enquanto pai e de sua incapacidade de estar à altura desse lugar. Estamos empolgados. Primeiro dia de escola, vamos adquirir conhecimento e aprender. E que palavra combina com o oceano? Insegurança. Esse é meu garoto. Então, primeiro a gente vê se a barra tá limpa, a gente sai e aí volta. E sai de novo e volta pra cá. E mais uma vez, de novo e volta. Se quiser uma quarta vez... Pai! Tá bom, vamos, cara. Eu adoro o Nemo porque é um pai que ele tem 3 ensinamentos como Homer para ensinar para o filho. O mundo é muito perigoso, o mundo é muito perigoso, o mundo é muito perigoso. É só o que ele tem a dizer. Claro, ele se redime porque depois, para recuperar o filho, não existe perigo, né? Aí ele se redime da falha inaugural do começo do filme, que ele perde, o Nemo perde a esposa, né? E, enfim, é um homem fracassado por não ter podido proteger a sua esposa, né? Então, que super protegeu o filho. Um filho super protegido de um pai fóbico é o que mais tem por aí. Fiona, logo vai ser só eu, você e nosso pântano. Todos a bordo! Eu te amo. Shrek! O que é que foi? Eu estou... Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Que legal! Que bom que acha isso! Eu vou ser titinho! Você, meu amigo, está literalmente... Se trata de um pai bem mais interessante, que ele não é mais um pai desqualificado, é um pai mais moderno, mas com todos os seus impasses. Um pai que tem dificuldade de assumir esse lugar, mas depois que assume, ele dá a volta por cima, depois se arrepende, depois ele dá a volta por cima de novo, que é bem o reflexo, bem a dinâmica dos pais modernos. Bom, depois ele acaba sendo pai, muito feliz, mas no Shrek 4 tem uma outra questão. Os filhos nasceram, cresceram, ele está tomado pela rotina familiar, doméstica, né?
E mostra muito claro como para uma mulher é muito mais fácil se realizar com essa rotina do que para um homem, né? E ele, por razões mágicas, aparece uma possibilidade dele se desfazer disso tudo por um dia e voltar a ser solteiro. E ele topa, né? Ou seja, só que, claro, era uma trampa e aquilo seria para sempre. Aí ele sente a falta da família e briga para reconquistar. Mas é uma boa questão para pensar, uma metáfora da vacilação do homem pela posição de pais e ter filhos, né? Ou seja, ele quer muito, mas não quer, mas volta a querer, mas agora quer. Então é muito interessante. Nessa passagem do Shrek há uma discussão entre ele e a Fiona, onde ela diz que aquilo é muito valioso. E ele insiste que o único valor que ele tinha era enquanto ogro, enquanto ele apavorava as pessoas, seu valor social. E o valor que ele tem dentro de casa não consegue fazer dele algo que ele goste de olhar no espelho. Então, por isso também essa covardia, porque um homem fica confrontado com uma domesticidade onde ele não consegue necessariamente acreditar que ele vai se fazer valer, porque é num território que sempre foi feminino. Então, se bem a mulher precisa vencer no território que sempre foi masculino, as inversas também são um desafio do qual o Shrek tem vontade de fugir, que é o homem ter que vencer no território que sempre foi feminino. Esses são os novos pais, fruto dos novos homens e das novas mulheres. Como transmitir valores na família com um homem que não tem muito para falar a seus filhos e uma mulher ausente, mas tentando cobrir todas as suas ausências com outros estilos. Como passar valores? Na verdade, a passagem, a transmissão, por isso que a gente não fala que em família não se ensina, em família se transmite. E a transmissão de valores se dá de inconsciente para inconsciente. Pais hoje são muito paranoicos. Eles dizem desde que os filhos são muito pequenininhos, ele não perde nada, ele saca tudo, ele observa tudo, ele sabe tudo. Quer dizer, os pais percebem que o filho se nutre, ele se constrói a partir não do que ele diz, mas do que ele diz sem saber, do que ele expressa sem saber que está dizendo e do que o faz sofrer. Então, o que educa os filhos é o inconsciente parental. E hoje, os filhos precisam se haver com esse dilema dos pais entre a abnegação doméstica ou a se situar no trabalho, né, fazer uma obra para o mundo, e o gozo pessoal. Então, os filhos estão permanentemente observando a forma como os pais negociam as exigências que sofrem, tanto a mãe como na sua colocação doméstica, e o pai hoje também. O Shrek é um pai que troca fraldas, é muito bonito, assim, que ele é um pai bem contemporâneo nesse ponto. Na sua vacilação, no medo da tarefa, mas também na ocupação dos filhos que ele tem e que ele divide com a Fiona. Então, nessa abnegação doméstica, que pede que o pai não se ocupe de si, se ocupe dos filhos ou da família, e na exigência do mundo, que por mais que seja uma obra, é um momento que eu estou construindo, não estou gozando. E o mundo hoje nos diz, você deve ser importante, mas é muito mais importante que você goze. E que exigem isso deles também, cresça, seja importante, se independe, saia de casa, né? Que, então isso é uma coisa muito importante, ao mesmo tempo em que não suportam que saiam de casa, porque quando os filhos saem de casa, eles se sentem velhos e ficam apavorados. Mas, enfim, tem essa ideia, saia, cresça e tal, né, que na tua idade eu já fazia isso, aquilo, outro, que nada, tudo mentira, mas essa ideia de que a gente era muito mais destro, muito mais forte, muito mais independente na idade que eles têm hoje, e que, ao mesmo tempo, a gente diz para eles, não, a minha vida foi muito dura, eu vou te dar oportunidade para que tu viva de forma mais leve, para que tu seja mais feliz, tu não vai passar pelo que eu passei. Isso todos os pais dizem aos seus filhos. Então, o que eles estão passando? O ensinamento do gozo. Goze muito, seja feliz. E isso é a única coisa que um pai não pode pedir do seu filho. Porque um filho não pode oferecer ao pai nem a felicidade dele, nem a própria. A felicidade é uma coisa que a gente, né, quando é feliz e não sabia. Então, a felicidade é uma coisa que, quando a gente tem, a gente não sabe que tem. E quando a gente está buscando, certamente não encontra. Tem um autor, o Giddens, ele escreve que hoje nós vivemos sob o império da ternura, que é uma chatice, mas é como as coisas se colocam. Haveria uma exigência da mulher de que uma suavidade trespassasse todos os vínculos. Essa exigência é isso que a Maria, que
nesse vídeo que nós vimos, exige do capitão Von Trapp. Não passe a sua severidade, passe o seu olhar amoroso. Só que o olhar amoroso sempre foi o reduto da mulher, né? E hoje ela pede isso para o homem e pede isso para suas crianças e para ela. Então, de alguma forma, o homem ele tem que estar dentro de casa, mas como pessoa. Hoje não existe mais a figura pública e a figura privada. Não bastava antigamente um homem ser um grande homem, ele podia ser um calhorda, um omisso dentro de casa. Hoje ele precisa levar seu olhar para dentro de casa. Ao mesmo tempo que ele é chamado a isso, ele permanentemente se sente em falta. Então, de alguma forma, o pai complicado lá dentro e a mãe precisando sair para fazer alguma coisa lá fora, os dois estão enfrentando mundos novos. E eu acho que tem um caminho pela frente. Os homens têm muito para aprender sobre essa recolocação de lugares. Não é nada fácil. Eu acho que vai ter muita confusão ainda sobre isso. Os homens não vivem bem o universo muito feminino. Os homens não estão acostumados. Vem de séculos, de milênios, esses papéis, né? Ser homem é exercer alguma forma de poder, alguma forma de violência, e a gente não se acostuma muito direito a isso. Eu acho que ainda tem um século de atrito para que se consiga equacionar melhor esses lugares e que os sexos convivam melhor do que agora. Os homens entraram para dentro de casa, aprenderam a cozinhar, trocar fraldas, fazer mamadeira, enfim. O homem pôde exercer a maternagem. A mulher saiu de casa, entrou na vida pública no mercado de trabalho, adquiriu direitos, realizações e novos papéis. Se por um lado essas mudanças que ainda estão em curso geraram inseguranças e desestruturaram a família tradicional, por outro, não há dúvida, elas nos obrigam a repensar a nossa visão de família e a nos reinventar a cada dia. O Café Filosófico fica por aqui. Tchau.